design, acabamento, autonomia de bateria, conectividade Bluetooth e cancelamento de ruído. Todas essas categorias serão prontamente analisadas em um formato de review um pouco diferente aqui no nosso canal, que saiu de um comentário de um dos nossos inscritos. Então vem que no vídeo de hoje nós vamos comparar o JBL Tune 520BT e o QCY-H3. Meu nome é Daniel Mendes e sejam muito bem-vindos ao canal Tirateima Tutoriais. É isso mesmo, pessoal, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal Tirateima Tutoriais. Você sabe e conhece tudo aqui do mundo da tecnologia diretamente para você aqui na internet de graça e sempre será. Mas, claro, deixe-me explicar um pouco esse formato diferente de vídeo que a gente vai trazer aqui nesta oportunidade. Surgiu um comentário, inclusive, a gente reforça que a importância de você deixar a sua opinião, deixar a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos nossos comentários, porque esse vídeo justamente saiu de um comentário colocado no nosso canal. E esse comentário deu a ideia de fazermos este comparativo entre os fones de ouvido, neste caso aqui, que você, inclusive, já vê na minha tela. Então você já vê aí os fones de ouvido na minha tela e o comentário veio justamente do nosso querido Naasson Dourado e ele diz o seguinte: eu tive um desse, no caso ele se referia ao nosso review, que inclusive estará aqui na descrição deste fone que você vê na minha tela, o JBL 520BT, o Tune 520BT. Eu tive um desse e troquei pelo QCY-H3, que ganha dele em tudo, segundo o nosso inscrito. Até 70 horas de bateria, uso ele muito e carrego uma vez por semana e nem chega a descarregar. Modo gamer, muito mais confortável, som melhor, mais volume, acabamento melhor e muito mais durável. Esse da JBL com menos de 3 meses, e no qual ele se referiu o 520BT, esse da JBL com menos de 3 meses já estava descascando as almofadas. Parece uma maldição da JBL isso. Acontece com todo fone. Tive um 510BT e um J33i também. Então, a partir deste comentário, a gente teve a ideia de comparar este fone de ouvido que você vê na minha tela, o JBL Tune 520BT, com o QCY, que você vê agora na minha tela, o QCY-H3, e a gente vai fazer essa espécie de comparação, um review um pouco diferente. E lembrando, pessoal, claro, evidentemente, você já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre os dois fones, já deixando, se você já teve um QCY, por exemplo, ou tem ele e utiliza ele, se você já teve um da JBL também, você deixa aqui nos comentários, porque a gente está sempre de olho e o seu vídeo, a sua dúvida, a sua pergunta pode ser devidamente respondida aqui no Tirateima Tutoriais. E claro, lembrando, né, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Tirateima Tutoriais, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E lembrando que estes dois links, tanto do fone da JBL quanto do fone da QCY, estarão aqui na descrição para que você, depois desse vídeo, veja o que faz mais sentido para você e o que melhor te atende no momento. Lembrando que são fones que vão entregar algo semelhante, tem muitas características em comum, mas tem algumas outras características que não são tão parecidas. Então, sem mais delongas e essa apresentação gigantesca, vamos para o nosso vídeo. E é basicamente o seguinte, pessoal, você vê aqui, nós temos o JBL, né, o fone da JBL, né, então você vê aqui com mais detalhes e tudo mais, e aqui você tem o fone da QCY. Começando por um ponto importante, que é o seguinte: no que diz respeito à tecnologia Bluetooth de conectividade sem fio, o fone da JBL, este fone que você vê aqui, ele possui a tecnologia de Bluetooth 5.3. E o fone da QCY, ele possui a tecnologia do Bluetooth 5.4. E o que significa isso, a diferença? Basicamente, a tecnologia 5.4 é a mais recente, a mais moderna, a mais avançada desta tecnologia de conectividade sem fio. Então, a estabilidade e a segurança da conexão do fone da QCY, ela é levemente, ligeiramente melhor do que da JBL, porque ela tem uma tecnologia mais recente e mais avançada no que diz respeito ao Bluetooth. O QCY tem o Bluetooth 5.4 e o JBL o Bluetooth 5.3. Um outro ponto interessante com relação à equalização sonora dos fones. E nesse quesito da equalização sonora dos fones, a JBL disponibiliza no seu aplicativo um modo em que você pode equalizar o
sons. Então você pode equalizar os graves, médios, agudos no aplicativo direto da JBL. Uma vantagem muito interessante para você que gosta de deixar o som com a sua cara, respeitando as faixas sonoras do jeito que você prefere, equalização que mais se aproxima de você. Então essa é uma vantagem, por exemplo, que o fone da JBL tem em relação ao fone da QCY. Os dois possuem a possibilidade de atender chamadas de voz e de vídeo também, por que não, no próprio aparelho. Quando você está conectado no aparelho de forma Bluetooth, forma sem fio, né, vamos colocar dessa forma, você consegue atender chamadas direto no seu fone, sem precisar tirar e colocar o telefone na orelha, digamos assim. Então você tem essa possibilidade nos dois fones. Aqui você tem, né, alguns botões que você dá para ver que é possível atender o telefone, atender chamadas aqui no fone da JBL e também aqui no fone da QCY, né? Então vocês podem ver aqui embaixo, né, aqui na minha tela, tem alguns botões que você pode também utilizar o fone da QCY e da JBL para poder atender e desligar as chamadas, evidentemente. Um ponto interessante que o fone da JBL possui chama a tecnologia Voice Aware. E o que significa essa tecnologia Voice Aware? Você pode me perguntar. E eu explico. Basicamente, essa tecnologia, ela faz com que você se ouça durante a ligação. Então, às vezes, você não tá se ouvindo, às vezes tá falando um pouco mais alto, porque você tem a impressão de que a pessoa talvez não esteja te ouvindo, alguma coisa assim. Então, você se ouve com essa tecnologia Voice Aware que o fone da JBL oferece em relação ao fone da QCY. Agora, um outro ponto interessante aqui do fone da QCY, que além da conectividade Bluetooth sem fio, né, no caso, você também tem a possibilidade, tem a opção de escolher também a conectividade via cabo. Então, ele vem com um cabo na embalagem aqui do QCY, ele se conecta tanto por Bluetooth quanto por cabo. E o cabo, a saída dele, né, que é a entrada no dispositivo, é uma entrada P2, que basicamente todos os dispositivos celulares, os próprios computadores, eles possuem essa entrada, é uma entrada muito comum. Então, você tem essa possibilidade de ter tanto a conectividade Bluetooth quanto a conectividade com fio. Aí você vai encaixar de acordo com a sua rotina. E por fim, pessoal, um ponto interessantíssimo sobre estes dois fones é que eles possuem a tecnologia de cancelamento de ruído. E o que significa isso, basicamente? O ruído externo, de certa maneira, ele vai ser cancelado, e ele pode ser cancelado, né? Ele pode ser suprimido de duas formas. A primeira forma é um cancelamento de ruído passivo, que acusticamente a construção do fone, ela faz com que o ruído externo diminua bastante, você consiga ouvir a sua música, o seu podcast ou o que quer que seja, bem tranquilamente, sem ter esse incômodo do ambiente externo. E o fone de ouvido aqui, por exemplo, da QCY, ele possui a tecnologia de cancelamento de ruído ativo. E o que significa essa tecnologia de cancelamento de ruído ativo? Além da parte acústica, da construção do material mesmo, ele eletronicamente, vamos dizer assim, né, em termos de software, ele cancela os ruídos de fora, gerando um ambiente, assim, de silêncio artificial nesse sentido. Então, o cancelamento de ruído é ativo, ele gera uma sensação de silêncio artificial quando você está ouvindo a sua música, ouvindo o seu programa preferido, seu vídeo na internet, o que for, ele gera essa sensação de silêncio. E o que acontece, pessoal? A gente, inclusive, motivado pelo nosso inscrito que deixou este comentário, ele também cita a questão do cancelamento de ruído e que ele indicou pra gente esse cancelamento de ruído ele pode causar alguns prejuízos para a saúde. E, evidentemente, a gente foi atrás dessa informação, a gente buscou algumas fontes em uma pesquisa aqui mesmo na internet para entender como funciona essa questão do cancelamento de ruído. E, de fato, o uso excessivo dessa tecnologia do cancelamento de ruído, especialmente o cancelamento de ruído ativo, é uma coisa que, usada excessivamente, pode ter uma relação com um delay ou um déficit de velocidade de interpretação e distinção dos sons ambientes. E o que eu quero dizer com isso? E eu vou explicar. Ainda não existem pesquisas que comprovem definitivamente a relação íntima entre essas duas coisas, o cancelamento de ruído e esse déficit, essa dificuldade de distinguir os sons dos ambientes externos, por exemplo, buzina, ou motor de carro, ou o som da maquininha no supermercado, ou qualquer coisa do tipo. Ainda não existem essas pesquisas, mas alguns audiologistas e alguns pesquisadores dessa área no Reino Unido têm ficado em alerta e solicitam mais pesquisas nessa área que aprofundem esses temas para que entenda-se de fato a
há essa relação ou não. Então, assim, é muito interessante, pessoal, e eu vou recomendar isso aqui pra vocês. Caso você compre um dos dois fones, seja o QCY ou o JBL, especialmente o QCY que tem essa questão do cancelamento de ruído ativo, é muito importante que você evite duas coisas. Não utilizar esse cancelamento de ruído ativo o tempo todo de uma maneira muito excessiva, porque isso pode prejudicar de alguma maneira a sua saúde auditiva. E, principalmente, não utilizar, especialmente com o cancelamento de ruído ativo, o fone lá em cima, no talo, digamos assim, como a gente gosta de dizer. Porque você já está criando um ambiente, de certa maneira, de silêncio artificial. E se você coloca o fone num volume muito elevado, você pode acabar prejudicando ainda mais essa distinção entre os sons, né, e entre o ambiente externo, o que pode prejudicar bastante a sua saúde auditiva. E bom, pessoal, o vídeo de hoje era basicamente esse. Assim, a gente testou um formato um pouco diferente, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no Tiratema Tutoriais, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Conta aqui pra gente também se você vai comprar um desses fones, se você já tem um deles, quais são os seus prós, os seus contras, o que te chamou mais a atenção de cada um. E claro, alguma dúvida, alguma sugestão de novos tutoriais, deixa aqui nos comentários, interaja conosco, porque a gente está sempre de olho no que vocês estão comentando aqui. E relembrando, né, os links estarão aqui na descrição, tanto pro fone da QCY quanto pro fone da JBL. Você nos ajuda demais comprando pelo nosso link, clicando no link, porque você já vai ser direcionado pro site e você consegue fazer a compra, que no caso do fone da JBL, no dia que eu estou gravando este vídeo, ele tá saindo por apenas R$ 219, com opções de parcelamento em até 7 vezes sem juros no site da Amazon, e o QCY saindo por R$ 299, R$ 300 basicamente, com R$ 27,90. Então você pode parcelar aqui tanto o fone da QCY quanto o fone da JBL. A entrega, você já sabe, é o padrão Amazon, garantido, com política de devolução, com segurança no pagamento. Então já clica aqui no link, já poupa o seu tempo. Se você estava pesquisando por um fone de ouvido, você vai direto e nos ajuda, porque a Amazon nos repassa um pequeno valor de comissão para que a gente consiga continuar a trazer o melhor do mundo da tecnologia para você aqui no Tiratema Tutoriais. Eu vou me despedindo por aqui e desde já agradeço muito a sua audiência e até a próxima. Tchau, pessoal!